No mundo da engenharia estrutural, há um lugar onde a inovação se encontra com a força, a criatividade se une à solidez e o futuro começa com uma estrutura resistente. Nossa história começou nas bases do sonho. Há décadas, visionários se uniram para transformar a ABS, um movimento que mudaria a engenharia estrutural brasileira. Somos uma comunidade de engenheiros idealistas, movidos pela paixão por desafios complexos, pela sede de conhecimento e pela determinação de enfrentar o extraordinário. Fizemos um pacto com o futuro para conectar talentos, para impulsionar o presente e para traçar um caminho onde a inovação nunca conhece limites. A força da nossa união é o que nos diferencia. É o compartilhamento de conhecimento, a colaboração e a paixão que nos tornam incomparáveis. Aqui, acreditamos que cada projeto de estrutura é uma peça vital, uma sustentação para os sonhos, as inovações e as conquistas. Nossos membros desfrutam de benefícios concretos, desde conhecimento de ponta até oportunidades de desenvolvimento que iluminam o caminho. Hoje, adotamos um novo lema. Juntos, encontramos melhores soluções. São mais do que palavras. É o nosso compromisso de enfrentar desafios complexos, de mãos dadas. Nosso legado está vivo. Nossa jornada é emocionante e o futuro é brilhante. Continuaremos a moldar a engenharia estrutural e a inspirar as próximas gerações. Na ABS, somos mais que uma associação. Somos uma comunidade de profissionais apaixonados. Junte-se a nós e faça parte de uma jornada construtiva. Juntos, encontramos melhores soluções. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa quarta palestra da série Importância das Normas. Antes de dar início à palestra, eu venho aqui apresentar para vocês o projeto que é a ABS Renovação. O grupo da ABS Renovação ele surgiu em 2023. Ele tem o objetivo de formar o ABS de amanhã, né? Para muitos de vocês, quem não conhece ainda, mas a ABS é uma entidade de classe sem fins lucrativos, que ela reúne e representa os engenheiros estruturais. O principal objetivo hoje é fazer com que o mercado da construção, né, reconheça o valor do engenheiro estrutural, tentando entender as necessidades dos clientes e buscando o retorno justo, né, pelo serviço prestado dentro da área de engenharia de estruturas e as demais que envolvem ali. Nós da Renovação, a gente tem e está disposto, né, a trazer novas ideias, claramente alinhadas aos propósitos da ABS, porque toda melhoria ela é feita embasada em algo, né? Então, a gente acredita na importância da renovação constante, tanto dos profissionais quanto da nossa entidade. A nossa equipe hoje ela é formada por jovens profissionais, estudantes. Ela está em crescimento aí ainda, se eu não me engano, hoje a gente somos em torno de 15 participantes. Estamos crescendo um pouquinho aí para a gente conseguir formar um grupo forte. A gente já realizou algumas ações, são ações mais voltadas para o meio acadêmico, né? Como a Semana da Engenharia em São Paulo, em São Carlos, a palestra no IFMG, o Hackathon no Mackenzie, a gente participou por 2 anos já, eventos e reuniões da ABS em si. Hoje a palestra que a gente traz para a série da importância das normas é o projeto de estruturas de aço e estruturas mistas de aço e concreto para edificações. A gente tem hoje como palestrante o Tomás e a Ludmile, que é membro da Renovação. Antes de apresentá-los, eu já gostaria de agradecer vocês dois por terem aceitado esse convite, abraçado a ideia com a gente de fazer esse evento, que eu acredito que é um evento muito importante para trazer conhecimento e atualização para as pessoas que trabalham no ramo. O Tomás, para quem não conheça, ele é engenheiro civil e pela Universidade de São Paulo, a Poli. Ele é pós-graduando em estruturas de concreto pela FESP. Ele atua como diretor de estruturas metálicas da ABS. Desde 2016, o Tomás ele é membro ativo da ABS, mas ele é associado desde 2008. Ele trabalha como engenheiro na companhia de projetos e hoje ele vai trazer para a gente esse escopo da 8800, que a gente teve essa atualização ainda não. A Ludmilla, ela é membro da ABS Renovação.
Ela é engenheira civil formada pela Universidade Presbiteriana do Mackenzie e mestre em estruturas pela Universidade de São Paulo. Atualmente ela faz parte do grupo Renovação, né? E ela atua como gerente de obras na Hack Engenharia. Agora eu vou passar a palavra para a Ludmille e o controle da tela também, e ela vai fazer uma introdução para vocês sobre o tema da palestra de hoje. Muito obrigado a todos pela presença, obrigado, Ludmille, por ter aceitado esse convite, e muito obrigado também, Tomás. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês hoje para falarmos um pouco, né, sobre a NBR 8800 de projeto de estruturas de aço e mistas. Antes de passar a palavra para o nosso diretor, Tomás, eu vou falar rapidamente aqui sobre o nosso tema, né, e um breve histórico sobre a norma. Quando nós falamos de estruturas de aço, né, já nos vem à cabeça estruturas leves, né? Essa é uma característica, uma vantagem competitiva desse material estrutural que tem de 6 a 10 vezes, né, 6 a 10 vezes mais leve do que as estruturas de concreto, além de trazer algumas outras vantagens, como uma redução de desperdícios e uma velocidade maior de produção. E nessa imagem, na figura 1, a gente consegue ver uma das aplicações, né, das estruturas em uma cobertura da Rua Saúde e depois na expansão do Colégio Bandeirantes, trazendo bastante esse ponto da leveza dos materiais para as diferentes soluções que a gente possa ter. Em relação às normas que nós possuímos, antes da NBR 8800, nós tivemos a primeira norma de estruturas de aço no Brasil, que foi a NB 14, que ela foi publicada em 1958. Com o passar dos anos, né, a metodologia descrita na norma acabou ficando obsoleta e nós iniciamos ali com a primeira publicação da NBR 8800 de uma forma a difundir, né, o aço como um material estrutural e para que ele pudesse ser facilmente aplicado, já que até então, para utilizar esse material, a gente tinha que se basear em normas estrangeiras. Ao longo dos anos, nós tivemos mais algumas publicações, e em 2018, uma diferença mais significativa, tendo em vista que durante todos esses anos nós tivemos mudanças nos procedimentos, né, mudanças nos materiais, novas tecnologias que levaram à necessidade dessa adequação da norma. E a gente vai tratar um pouquinho agora, passo a palavra ao Tomás, para falar as diferenças, né, que surgiram nessa publicação de 2024 que nós fizemos. Obrigado, Ludmille. Obrigado, Yara, pelo convite para participar. Quero agradecer também a presença de todos e todas colegas que estão acompanhando a palestra hoje. Na verdade, eu quero não é exatamente uma palestra, mas eu vim aqui trazer um pouco do relato do que a gente... Vou começar a compartilhar minha tela. Eu vou começar a compartilhar a minha tela. A gente... Eu estou achando muita coisa aberta, não estou achando. Perfeito. Acho que agora vamos lá, né? É isso, sou Tomás, eu sou diretor da ABS, associado da ABS desde 2008, diretor desde 2016. Eu entrei por convite do João Vendramini, que era o presidente à época, ou era da diretoria à época e virou presidente depois, enfim, com a missão de tratar desse assunto.
a revisão da nossa norma. A nossa norma de 2008, à época, tinha 8 anos. A gente tinha uma intenção, enfim, vamos falar um pouco disso no final, de fazer processos de revisão de norma um pouco mais rápidos, mas acabamos levando aí uns 7 anos para terminar esse trabalho. E a minha palestra hoje, eu vou contar um pouquinho sobre a importância das normas, mas a ideia principal é contar o que que a gente revisou na norma. Assim, as principais, não dá para contar tudo, mas as principais mudanças que a gente teve. A norma de 58 tinha 20 e pouquinhas páginas, umas 24, assim. A de 86 passou um pouquinho de 100, a de 2008, 86 foi quando a gente publicou a norma em Estados Limites, né? E de 2008 passou um pouquinho de 200, a gente está hoje perto de 300 páginas na norma e ainda falta assunto para tratar. Ainda falta assunto. Então, vamos lá. Qual que é a importância da normalização, né? Enfim, a nossa palestra é para contar do 800, mas, em primeiro lugar, acho que eu tinha que fazer alguns comentários breves sobre a importância da gente ter norma, né? Na palestra do Alio, ele comentou sobre isso, ele tem uma abordagem muito interessante, certamente o Petrus, que está participando também, conversamos bastante sobre isso. Mas de maneira, enfim, bem breve, a norma ela registra, né, o consenso do nosso conhecimento acumulado, né? A norma, normalmente, a gente não consegue ter no corpo da norma o que é muito novidade no mundo. A gente traz para a norma o que é conhecimento bem sedimentado pelo meio técnico, né? Isso é importante falar. É muito difícil que a gente consiga, nas nossas normas, ter grandes novidades. Normalmente, a gente trabalha esses conceitos, essas técnicas, aplica, tem segurança e domínio, e aí consegue registrar isso na norma. E daí, dessa maneira, a gente cria um ambiente mínimo, né, para promover o desenvolvimento técnico e tecnológico, né? A gente tem um registro do nosso conhecimento e das nossas práticas, né? Pensando também genericamente, a norma, ela garante, ela procura garantir requisitos mínimos, né, para produtos e serviços. A gente está falando de projeto estrutural, então a gente está falando da nossa prestação de serviço, né? Então, quando a gente pensa que a norma trata de segurança e adequação ao uso ou durabilidade, a gente está pensando que o que está na norma, se atendido, vai garantir minimamente que esses requisitos tenham sido atendidos, né? E dessa maneira a gente protege os clientes de, de práticas, enfim, abusivas, né? A gente garante produtos e serviços são prestados com mínimo de qualidade e do ponto de vista dos fornecedores, a gente cria um ambiente, digamos, mais saudável para livre competição, né? Para o livre mercado, porque todo mundo tem que oferecer minimamente coisas parecidas. Norma, essa é uma discussão boa, e eu vou contar de uma abordagem também um pouco breve, né? Norma não é lei, mas norma tem força de lei por conta do Código de Defesa do Consumidor. Então, não seguir norma, ninguém é obrigado a atender a norma, mas seguir norma, olha, é um pouco capcioso isso, né? Mas seguir norma é uma lei federal. Então, não seguir a norma não cuida de tudo, né? Tem assunto que não está dentro da norma, mas dos assuntos que estão dentro da norma, os requisitos têm que ser cumpridos por força do Código de Defesa do Consumidor. Essa é uma coisa importante da nossa profissão. Outra coisa, mais especificamente sobre o nosso projeto de estruturas, né? A gente precisa de norma porque a gente precisa construir, né? A gente precisa fazer edifício, ponte, passarela, cobertura, túnel, suporte para tubulação, torre, porto, enfim, então tudo que a gente constrói, né? Se a gente quer que os requisitos mínimos de segurança e adequação ao uso e durabilidade sejam atendidos, a gente vai precisar de normas. E normalmente no corpo das normas, fechando mais um pouco o nosso olhar. As normas de projeto normalmente vão tratar de ações
esquemas ou sistemas estruturais e de materiais. A norma, ela é um ótimo suporte para o nosso trabalho, né? A gente não precisa inventar jeito de fazer um monte de coisa, tá tudo descrito lá, como é que faz bem feitinho e como é que a gente pode ter bons resultados. Bom, de certa forma, além desse apoio à profissão, ela nos protege, porque se a gente atende às normas, né, a gente tem uma proteção legal sobre o nosso trabalho. Esse é um aspecto importante também do atendimento às normas, né? E na questão dos requisitos mínimos que a gente tem que oferecer para os nossos produtos, o grande, as grandes coisas que a norma busca olhar para projeto de estrutura seriam segurança, adequação ao uso, né? Então, ELU, ELS e durabilidade. E essa é uma questão, inclusive, cada vez mais presente nas normas, é um assunto bem moderno do tempo que a gente toma para revisar as normas, mas é um assunto muito importante. Eu vou comentar disso, isso aparece nas normas de outros materiais de uma maneira bem enfática, e na norma de aço também a gente teve um capítulo inteiro, uma seção inteira, um anexo, que foi revisado para essa nova edição da norma, né? Enfim, vamos lá. A norma foi publicada agora em outubro. A edição passada, de 2008, ficou 16 anos em vigor, né? O trabalho de revisão demorou quase 7 anos. Lembrando que a gente teve pandemia aí no meio, então a gente passou a trabalhar um pouco pior, né? Foi um trabalho cuja coordenação e secretaria foi minha e do professor Zacarias Chamberlain, de Passo Fundo, um grande colega aí nessa empreitada, preciso reconhecer. E vou contar aqui um pouquinho, infelizmente os slides nem são tão legais, porque eu vou me referir bastante ao texto de norma, algumas figuras, mas querendo trazer aí os detalhes mais importantes dessa revisão, desses 16 anos, esses 6 anos de trabalho, né? A primeira coisa, a gente mudou o título da norma. A norma anterior era para projeto de estrutura, né, de edifícios. E logo na introdução e no escopo falava que era de edificações. Edificações e edifícios a gente entende como coisas diferentes, né? Edifício normalmente é para o uso humano, edificação tem um caráter mais amplo, mas a norma já falava de passarela, pipe rack, cobertura. Então, a gente mudou o título da norma para ficar mais coerente aí com o que ela já trazia na introdução e no escopo. A gente também melhorou um pouco a redação, isso é uma parte que eu lembrei agora. Nem todos os assuntos são cobertos pela norma, né? Então, a norma traz orientações breves de que você tem que fazer em casos que a gente não conseguiu descrever no texto, né? Então, é procurar certamente literatura internacional, né? E documentos, enfim, de reconhecimento no meio técnico. Uma coisa importante com a revisão da 6120 em 2019 é que o nosso anexo B ficou obsoleto e incompatível. Então, uma providência que a gente tomou com a norma foi eliminar o anexo B, que tratava de ações, e esse é um assunto que tem que ser observado na 6120. Os anexos E e F, que tratavam de flambagem local e flambagem global à compressão, né? Então, no meio da norma, lá na seção 5, a gente estava falando de dimensionamento de atração, dimensionamento da compressão, e aí, na parte de dimensionamento da compressão, tinha que olhar esses dois anexos. Então, uma coisa que a gente fez foi trazer os anexos para o corpo da norma, vieram para a seção 5, de maneira que a gente consiga ler o texto e entender a questão do dimensionamento à compressão de uma maneira direta, sem ficar passeando pelo texto da norma. Tem uma outra novidade, mas eu comento mais para frente. E o anexo D, que falava de amplificação de esforços,
B1 e B2, a gente está falando de efeitos de segunda ordem, que antes era um anexo normativo. A gente entende, a gente mexeu um pouquinho no texto, mas a gente entende que hoje em dia, com o avanço das facilidades, né, de cálculo computacional, não faz mais sentido a gente obrigar a atender aquele critério na norma, que já era um critério simplificado, né? Então, um critério simplificado, se é obrigatório fazer um critério simplificado, que hoje um computador faz melhor, a gente achou por bem trazer isso a caráter de informação. Ainda é uma ferramenta, um procedimento super útil e correto para diversas situações, mas agora a norma deixa você fazer isso de um outro jeito. Uma outra grande novidade, e aí é uma coisa que a gente tem visto aparecer em todas as normas novas, as normas, né, ou em revisão das normas novas, é a questão de avaliação de conformidade de projeto. Então, a gente trouxe para o texto da 8800, né, um parágrafo sobre ATP. A gente, enfim, várias pessoas chamam de vários nomes isso, a gente trata como ATP. Então, está previsto aqui na 8800, está previsto no texto da 8800 a execução de ATP, de avaliação de conformidade de projeto aos itens de norma, já está presente. Lembrando que, a rigor, ATP, a gente verifica a conformidade à norma, né? Se atende os requisitos da norma. Se atende com sobra, atende, né? A gente sempre, ao desenvolver esse tipo de atividade, busca tratar, né, de questões de insegurança ou inadequação. Economicidade não faz parte do escopo desse tipo de atividade. É importante que a gente sempre olhe isso com muita ética, né? Eu acho que ATP é um assunto bem importante, ainda que a nossa categoria precisa sedimentar melhor essa prática e aceitar melhor esse tipo de trabalho. Normalmente, quem passa por ATP sempre traz relatos muito positivos sobre a atividade em si e sobre o projeto e a estrutura executada, claro. Uma outra mudança que a gente fez na norma, né, na questão do material que a gente usa, a gente, por uma questão de produção nos perfis laminados, a gente mudou o critério da relação F1 sobre FY, a gente diminuiu um pouquinho, mas acabou trazendo outros 3 critérios sobre o material aço. Isso porque mexendo na relação F1 sobre FY, a gente está mexendo em utilidade na estrutura, e isso, do ponto de vista da confiabilidade e do comportamento estrutural, é importante que as nossas estruturas tenham capacidade de deformar antes de entrar em processo de ruptura e tal. Então, de utilidade, a gente mexeu um pouquinho no critério, por conta de FU por FY, mas trouxe outros critérios para ser atendidos de maneira que o material continue atendendo às nossas expectativas. E, para não ter muita confusão, quando a gente fala de resistência, a gente define, né, essa questão do valor nominal das resistências do aço. Isso não estava muito claro no texto, mas é isso. O material tem que atender à sua norma, né? Então, no fundo, é isso. Quando a gente fala em valor nominal, a gente está falando sobre especificação e não sobre ensaio feito em fábrica. Isso também é importante para a gente garantir o material. Infelizmente, nessa versão da norma, esse é um assunto que a gente volta lá no final, a gente não aborda ainda aços de resistência maior do que 450 MPa. Para essa revisão de agora, já tinham trazido alguns assuntos sobre aços de mais alta resistência, mas a gente não conseguiu amadurecer suficientemente para tratar nessa revisão. Uma outra mudança que a gente fez, na parte das ponderações de ações, a gente tinha um critério
que podia agrupar as ações permanentes e as ações variáveis a partir de um certo valor de ação variável, né? Se a sobrecarga fosse maior que 5 kilonewtons ou 500 kg-força por metro quadrado, podia agrupar de um jeito, e se fosse menor, agrupar de outro. A gente acabou fazendo alguns estudos e simulações, alguns bastante, e acabou criando um critério único para agrupamento das ações. Então, se você não quiser fazer tudo, as ações todas separadinhas, cada uma com seu coeficiente, dá para agrupar todo mundo com um coeficiente único, como aparece na tabela 1. Isso antes estava escrito, essas duas condições, né, acima e abaixo de 500 quilos por metro quadrado, estavam no texto, a gente eliminou o texto, criou uma tabela por conta de ser um critério único, e na questão de temperatura, a gente separou as ações de temperatura devido à variação térmica de ar, enfim, da atmosfera, né, ou gerada por equipamentos. Isso é um pouco diferente quando a gente trata de fábrica, né? Então, a gente acabou trazendo outros coeficientes a depender desse tipo de ação. A norma tinha também, quando a gente falava de estabilidade, tinham dois critérios para contenção da barra, né? Ou era nodal ou era relativo. E aí, para cada um, né, se a contenção era de um jeito ou era de outro, você tinha um jeito de calcular a rigidez e a resistência. A gente decidiu adotar um critério único, obviamente o critério é mais rigoroso, mas que na prática não trazia grandes variações de consumo de material e, além do que, garante um melhor desempenho da estrutura. Então, isso, no fundo, a gente só facilitou, né? Na parte de dimensionamento de elementos, a gente mexeu um pouquinho nos coeficientes de redução da área líquida, atração, em especial de tubos, a gente corrigiu isso, deu uma melhorada nos coeficientes. Na parte de compressão, é o que eu comentei logo no começo. Primeiro, a gente passou a ter... Acho que eu vou parar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre isso. A gente antes calculava um coeficiente Q que multiplicava a área bruta, isso a gente fazia, né, para verificar a flambagem local dos elementos. Para verificar a flambagem local dos elementos, né? E depois entrava isso no anexo E. No anexo F, pegava o comprimento da barra, tinha aquele quadrinho dos coeficientes K de flambagem, e aí calculava a flambagem global, e aí voltava lá para a seção 5 com base nesses resultados, né, no coeficiente de Q, uma normal crítica, calcular a resistência à compressão. A gente agora tem uma formulação direta para o cálculo da área efetiva da barra, né? O processo anterior podia ser iterativo, precisava às vezes fazer algumas iterações para afinar o coeficiente. Agora a gente tem um método direto para cada tipo de perfil. Então a gente já sai direto com esse AEF, né? Com a área efetiva. E para calcular essa letra que parece um X torto, a gente precisa da SBOT reduzida, né? Desse lambda zero, que é a função da área bruta e da normal crítica. E agora, para o cálculo da normal crítica, a gente não tem mais na norma aquela tabelinha de coeficiente K de flambagem. A gente usa o comprimento destravado da flexão, direto, então não tem mais KL, a gente usa direto o comprimento da barra, ou o comprimento destravado da barra, e aí faz um cálculo direto, né? Acho que bastante gente estava acostumada a calcular, né, aqueles coeficientes K de flambagem, 0,7, se era engaste livre, 0,5 de dois engastes, balanço 2L, enfim. A gente não tem mais isso na norma.
A gente trabalha com o comprimento destravado, a flexão. Na norma está descrito isso, dá para ler, dá para entender direitinho, e não é muito diferente do que a gente faz em outras coisas. A norma de concreto, por exemplo, não tem coeficiente K de flambagem para pilar, e a gente calcula pilar de acordo com o critério, isola, né, a barrinha, admite um tipo de curva, enfim, não vou nem falar muito disso, o Alho deve estar acompanhando, eu não vou passar vergonha com isso, mas no fundo é essa a ideia, a gente define o comprimento destravado, não trabalha mais com coeficiente K. Apesar de ser uma ferramenta super útil, a gente digamos, evoluiu com esse tipo com essa formulação. Ainda na parte de compressão, a gente agora tem um critério para calcular a resistência de barras compostas. E na questão da esbeltez, do limite de esbeltez, tem a norma antes era muito taxativa nos limites de 200 a compressão e 300 a tração. Algumas situações o coeficiente, enfim, o índice de a esbeltez é maior que 200, como no caso de postes. De novo, na norma de concreto isso também aparece, né? E aí cabe, enfim, uma outra avaliação por parte do projetista sobre os efeitos em serviço, caso a esbeltez não esteja atendida. Essa é uma mudança importante no texto. A gente tem um parágrafo a mais para tratar de esbeltez eventualmente maior que 200. No dimensionamento à flexão, quando a gente vai calcular o coeficiente enfim, o fator CB, né? O coeficiente CB, que é o fator de modificação do diagrama de momento fletor não uniforme, ele tinha um limite superior de 3. Então, tinha uma fórmula enorme para calcular, mais CB menor que 3, em alguns casos definido. CB não tem mais limite. E, inclusive, a norma também admite hoje que ele possa ser calculado por outros métodos mais precisos e, eventualmente, por procedimentos computacionais. Então, a formulação não muda, mas ele perdeu essa questão do limite e dá uns outros caminhos para o cálculo. Na parte de ligações da norma, eu acho que, enfim, tem algumas novidades. Eu vou tentar passar meio rapidinho sobre esses comentários, porque eu acho que o mais legal de ligações são as novidades, né? A primeira coisa, a gente faz algumas restrições sobre ligação que mistura solda e parafuso, em especial ligação quando tem atrito e proteção. Então, tem umas providências a mais para observar. Isso tem a ver muito com variação de tensão, possibilidade de variação de tensão na ligação. Então, a gente está dando uns critérios de limitação quando usa solda e parafuso. Na parte de cálculo de ligação soldada, a gente botou na tabelinha, né, que diz para cada tipo de solda, como você calcula, qual que tem que ser a compatibilidade do material de solda. Se é parcial, se é completa, e algumas pequenas providências. É um adicional ao que já tinha, isso não mudou muito. A gente incorporou, teve uma mudança na STM 325, então a gente atualizou a questão dos parafusos pela STMF 3125 e 3125M, que traz, enfim, dimensões métricas também. A gente corrigiu as fórmulas de resistência ao cisalhamento de parafuso e barra redonda. Na verdade, não é nenhuma uma correção, é um ajuste mesmo da fórmula e que deu um incremento da ordem de 10% de resistência no cálculo. Era 0,4, a fórmula era 0,4 alguma coisa, virou 0,45, e a outra parte da fórmula era 0,5 e virou 0,56. Então, tem um certo incremento de, de resistência no cálculo de cisalhamento. E nas ligações por atrito, a gente também mexeu na formulação da força resistente. A fórmula é muito parecida, mas
tem aí outros coeficientes e outras definições. Então, nem sempre é um tipo de ligação muito usada, né? Normalmente a gente acaba projetando muito mais ligação por contato, mas é um cuidado a mais porque mudou mesmo a formulação. O que apareceu de mais legal... Deixa eu ver se já vem depois. Vem depois. O que eu acho que apareceu de mais legal de ligação nessa versão da norma é que a gente conseguiu trazer uma formulação para efeito de alavanca, né? A norma antes só falava que você tinha que, de algum jeito, considerar essa possibilidade, mas não dava muita ferramenta aí para atacar o problema. Então, para essa situação prevista na norma, né, que é tração de um P ou de uma cantoneira, a gente tem duas formulações para calcular as espessuras de chapa, ou para evitar o efeito de alavanca, ou para calcular a chapa considerando o efeito de alavanca. Não esgota o problema de força prime, mas já ajuda a resolver um bocado de situações que a gente não estava cobrindo na norma. Então, essa é uma das boas. Desculpa. Outra novidade legal da parte de ligações foi que a gente conseguiu trazer bases de pilar para a norma. Eu vou falar depois da questão de distância de fura-bota. Vamos falar de base de pilar, que eu acho que é mais legal. Então, a gente conseguiu trazer para a norma 6 casos de dimensionamento, né? Ou de bases comprimidas e flexo-comprimidas, ou tracionadas e flexo-tracionadas, com essa configuração que a gente mostra, né? Não são, de novo, a gente não esgota o assunto base de pilares com esses modelos da norma, né? Tem infinitas possibilidades de projetar base de pilar. Mas, se o caso, né, se o seu caso em questão cai nesse previsto em norma, se seguir o roteirinho, tá tudo certo, né? A gente tem formulação para esses, né, casos de tração e compressão, disposição de chumbadores, né, das ancoragens, tem um roteirinho aí para calcular placa de base de pilar. Então, as verificações das chapas, do perfil, placa de cisalhamento para pegar eventualmente os esforços horizontais que não conseguirem ser absorvidos pelos chumbadores, né? Acho que a gente era carente aí desse tipo de abordagem na norma, e ainda que não esgote o assunto, né, são inclusive disposições razoavelmente simples, mas de bastante aplicação, né, a gente consegue aí projetar a base de pilar com mais segurança. Da parte de ligações também a gente fez um ajuste na questão de fura-borda. Tinham 2 critérios para fura-borda, né? Se a borda era cortada com maçarico ou se a borda era cortada com serra, enfim. A gente adotou um critério único de distância de fura-borda, genericamente menor um pouco do que a gente usa na prática, né? Na prática, a gente acaba usando 1,75 a 2 diâmetros do furo. Isso já dá conta desses novos... Enfim, a prática de projeto dá conta, mas a gente hoje tem algumas distâncias até menores. Em alguns casos pode ser importante observar, né, dependendo da geometria da sua placa de base. Enfim, essa parte de base de pilares acho que foi, junto com o efeito de alavanca, dos grandes avanços que a gente teve na norma, na parte de ligações. Como eu comentei antes, a gente eliminou o anexo B antigo da norma, então o que era o anexo C, que era de deslocamentos máximos, virou agora o anexo B,
E a gente acabou mexendo um pouco na questão dos deslocamentos de terças e travessas, né? Esses elementos normalmente tidos como secundários nas estruturas, em especial para cobertura. Os limites ficaram um pouco mais rigorosos, mas, ao mesmo tempo, tem que olhar quais combinações que devem ser consideradas, né? Então, a gente tem um limite rigoroso, mas, eventualmente, para esse tipo de elemento, a depender do tipo de fechamento também, consegue trabalhar com carregamentos, né? Com conjunto de ações menores um pouco. E também ficou um pouco mais rigoroso o limite para quem trabalha com ponte rolante, né? Com viga de rolamento de ponte rolante. A gente tinha uma definição na norma de aço que era das cargas içadas, né? Tinha a ver com a carga total içada, na verdade, agora a gente remete a uma outra norma, acho que 8.081, né? Para definir se é leve, pesado, severo, enfim, essa questão do regime de trabalho, a gente atualizou essa parte do texto para ficar coerente com outras normas e, e ser mais razoável, de novo, com a 6120. No dimensionamento a momento, a flexão, de barras a flexão, além da questão do CB, né, que eu comentei antes, isso é tratado no dimensionamento de resistência à flexão de alma não esbelta e de alma esbelta, são dois anexos, né? Mas o que a gente fez foi fazer uma formulação outra para cálculo. Enfim, a norma agora tem dois jeitos de calcular o esforço resistente. Está aqui do lado direito da tela, essa nova formulação, que é bem elegante, bem simples e, enfim, conduz aos mesmos resultados. A gente achou por bem trazer isso para a norma. Uma coisa, eu lembrei agora, talvez seja meio óbvio, mas tudo que é de interface com concreto, não podia deixar isso para falar com estrutura mista, mas é que isso aparece em vários outros lugares da norma, né? A gente tentou fazer o máximo de referências a 6118, de maneira que a gente não precise repetir na norma de aço o que já é escrito na 6118, né? Toda a questão do material concreto a gente entende que é melhor tratada lá, mas quando aparece aqui a gente trouxe também as últimas atualizações, né? Quando vai calcular módulo, tem o alfa-E, tem a ver com o tipo de agregado, então o que a gente precisou trazer, deixar no corpo da norma, a gente fez da maneira mais atual possível com a norma de concreto. Alguns anexos a gente acabou fazendo uma revisão completa, né? O de fadiga passou por um grande pente fino e, como resultado principal, a gente mexeu na faixa admissível da variação de tensões no material. Então, as fórmulas ali ficaram um pouquinho diferentes. Na parte de vibração em piso, era bem simples o tratamento. A gente fez agora o anexo com uma coisa bem mais completa, né? A gente consegue ter aí rotinas para calcular frequência fundamental e alguns modos de vibração de pisos, pensando sempre em estruturas, né, bem racionalizadas, com repetição, né, bem moduladas, assim, uma parte disso é bem pensado para aquela estrutura metálica, aquela estrutura em aço clássica, né, bem modular mesmo. E como critério de aceitabilidade, não mais uma questão de frequência, como era usual, né? A gente ia ter que obedecer X hertz, a depender do uso. A gente tem agora como critério de aceitabilidade a aceleração de pico limite
e fator de resposta. Então, a norma tem um roteirinho para calcular essa questão da vibração em piso. Esse foi uma mudança bem importante nesse anexo. O anexo de durabilidade foi outro que também passou por uma revisão enorme. Queria reconhecer o trabalho do colega Fábio Panoni, e na norma, na versão de 2008, nessa também trouxe grandes colaborações. O Ricardo Góes do CZ, né, por conta da parte de galvanização e proteção, também participou aí desse anexo. Tem bastante novidade em relação a alguns detalhes de projeto, algumas questões de inspeção, categoria de corrosividade. Alguns assuntos já apareciam na norma, mas agora posso falar, Fábio, Ricardo, mas mexeram bastante no texto, deram aí uma atualizada desses últimos 16 anos que a gente não mexeu. Então, a parte de durabilidade ela é uma grande novidade na norma. A parte de vigas mistas, quase acabando, né? Na parte de vigas mistas, enfim, a gente mexeu no cálculo, a flexão, a questão do CB, então isso tudo vem incorporado, mas tem providências melhores para o cálculo e arranjo das armaduras de costura na laje, inclusive com detalhes de borda, com armação e laço. Essa parte a gente mexeu bastante e conseguiu trazer para nós, além da questão de pré-laje, a gente trouxe aí umas providências melhores para a adoção de pré-laje, né? Mas acho que aí uma novidade mesmo são as lajes alveolares, né? Consideração de vigas mistas quando da utilização de lajes alveolares no piso. Isso já apareceu na literatura técnica, não é exatamente uma novidade do ponto de vista de aplicação, mas conseguimos trazer aí critérios normativos para esse tipo de solução, né? Então, a gente aí ganha mais um leque, né? Mais uma cartinha no nosso leque de soluções para piso, utilizando estruturas mistas. Para os pilares mistos, acho que a grande novidade foi uma definição melhor das regiões de introdução de carga e da consideração do atrito aço concreto. Isso a gente mexeu, né? E por conta de questões relativas, inclusive, a concreto armado, como a gente trata fluência, retração e a rigidez da peça, considerando os dois materiais. Para o cálculo de esforço axial resistente, tinham 2 modelos na norma e a gente trouxe mais um. Então, agora tem 3 modelos para calcular, cada um tem sua aplicação. Desculpa. Mas, enfim, tem mais uma novidade no cálculo disso. Dois últimos assuntos que eu podia trazer da norma, um é da questão da fissuração no concreto nas lajes mistas. Então, a gente, foi um detalhe, praticamente um detalhe, mas mexeu um pouquinho no cálculo dessas armaduras, em especial na região de esforços negativos e para a retração do concreto. Então, tem mais aí um critério para cálculo dessas armaduras. E no caso das ligações mistas, na tabela de capacidade de rotação necessária. Então, mudaram um pouquinho esses limites, a depender enfim, aí tem que calcular uma vez para entender como é que usam esses critérios novos, esses limites novos, né? Os critérios, inclusive, nem a gente nem mexeu. São só, enfim, são os números da tabela que a gente precisou atualizar. E aí é óbvio que depois de tanto trabalho,
a gente mexeu em toda a bibliografia da norma, né? A gente teve que trazer novas referências normativas, novos artigos e publicações, teses, dissertações, enfim. A gente acabou tirando coisas que também não valiam mais, né? A gente não usava mais, e atualizando isso. Esse, né? A revisão da 8800 foi um processo que demorou aí quase 7 anos. A bem dizer, ele terminou em 2023 e passou esse último ano, entre 2023 e 2024, num processo de editoração, revisão, junto à BNT, em especial. Foi um pouco mais demorado do que a gente no último ano, mas não foi um ano, né, quando eu mostrei ali os anos de trabalho, não contou esse último ano que a norma ficou pronta, mas, digamos, parada. A gente percebeu uma coisa meio óbvia, né? Que a gente precisa aí de um esforço da comunidade técnica para que a gente faça um acompanhamento, uma revisão contínua do texto de norma, né? Demorar 16 anos para a gente revisar, a gente perdeu muitas oportunidades para a nossa engenharia. Então, essa é a primeira coisa. Tem assunto que a gente não tratou, né? Aços de mais alta resistência do que 450 MPa. Tem um assunto que está super, super na moda, que é elementos finitos. Olha só, uma ferramenta que existe há uns 40 ou 50 anos, mas usado como é utilizado agora, a gente não tinha isso, e a gente não tem providências normativas para fazer modelagens adequadas em elementos finitos. Tem que ser uma coisa super, super cuidadosa. Um parênteses, eu recomendo para esse assunto que dê uma olhada no Eurocode mesmo. Ele já traz aí uma série de providências para modelagem em elementos finitos, que não é exatamente sair pilotando o nosso programinha preferido. E a gente entende que a gente tinha que ter na norma aí algumas providências sobre esse tema. Ainda para o setor em aço, o setor de estruturas em aço, né? Dois assuntos aí acontecendo. A revisão da 14762, a norma de chapa dobrada, porque a 8800 não trata, e isso está bem claro, no escopo de perfis muito finos, moldados, né? Enfim, dobrados, né? Formados a frio. Então, para o projeto de estrutura em aço, a gente precisa dessa norma complementar. Já tem um grupo bem bacana trabalhando nela. Quem quiser está super convidado a vir somar esforços, mas essa vai, em breve aí a gente vai abrir junto à BNT a revisão da 14762. E o pessoal que trabalha com torres de telecomunicação está trabalhando aí firmemente em produzir uma norma para o setor, né, dando os critérios de cálculo, os requisitos de segurança e adequação ao uso desse tipo de estrutura. Temos aí também como iniciativa, esse é um trabalho que a gente também está começando e que convido a todo mundo, tal como foi feito com o pessoal de concreto, pré-moldado, olhei aqui na estante, pré-moldado também trabalhou um pouco nisso, né? A gente tem aí a vontade de fazer uma ou duas publicações, estamos pensando aí no formato, que aborde aspectos teóricos e práticos da norma, né? O texto da BNT, o texto normativo, não é um texto didático, então a gente poderia, escrevendo uma publicação, né, explicar um pouco melhor o que a gente, enfim, quer dizer com a norma, né, com cada seção da norma, explicar um pouco as metodologias de cálculo e, eventualmente, fazer alguns exemplos resolvidos, né, para que a gente torne mais fácil o uso da norma, né? É uma norma muito grande, tem muito conteúdo e, por vezes, é meio difícil, pode ser difícil de ser utilizada. Então, para explicar alguns aspectos teóricos da norma e ensinar a usar, é uma pretensão, né? Mas para ajudar no uso, a gente está pensando aí em seguir com publicações
esse foi um acerto muito grande feito com a norma de concreto. Então, a gente gostou da ideia e, assim que possível, vamos trabalhar. Acho que é um grande benefício aí para a nossa comunidade de engenharia. Queria... É isso. Eu queria agradecer a atenção de vocês, queria agradecer demais o convite da BES Inovação, queria agradecer o Zacarias, que foi um grande colega nesse trabalho, a Norma. Queria agradecer, eu vou esquecer de alguém certamente, mas eu não quero não falar no Roberval Pimenta, no Luiz Alberto, no Roberval Pimenta de BH, da CODEME, professor Luiz Alberto, da Bahia, professor Ricardo Facuri, Gilson, Rodrigo, Ítalo, Matheus, Augusto. Olha, eu vou até encerrar aqui minha apresentação, mas tem um monte de gente aí que eu não podia deixar de citar e trabalhou super firme. A gente teve reunião de mais de 60 pessoas em média, né? Mas teve um grupo, o Caio Macron, o Manuel Justino, Alexander Galvão. Eu certamente esqueci de pessoas muito importantes que trabalharam, mas gostaria de citar algumas delas. Foi um trabalho enorme, feito a muitas mãos, essa norma. Então, eu queria agradecer de novo o empenho de todo mundo que se envolveu com isso. E estou aí aberto a gente conversar mais sobre a norma. É uma apresentação meio chatinha, né? Não tinha muita figura para mostrar e tal, ficou um pouco, né, no texto e algumas imagens, mas acho que eu consegui varrer aí os principais assuntos que a gente tratou na revisão da norma. O Clóvis, que está aí nos acompanhando, também participou de várias reuniões. A Kátia deu um apoio enorme, sempre que necessário, se dispôs a colaborar com a norma, né, com essa iniciativa. Eu recebi minha norma, ó, impressa do CBCA, que também foi um parceiro importante aí nesse processo. Me deu bastante apoio, em especial a Secretaria da Norma. Então, essa é bastante gente que botou a mão aqui. Eu certamente falei com alguém. Quem quiser bater um papo, perguntar alguma coisa, vamos embora. A norma está publicada. Usem bastante. Já achei erro em fórmula. Já vão precisar fazer aí alguma revisão em breve, alguma errata. Tem um problema de itemização em alguns anexos. Depois de publicado, que a gente vai, infelizmente, pegando uns errinhos, né? Mas é isso. Vamos à norma. Entre em contato comigo ou com o Zacarias, no que tiverem de observações, que a gente vai precisar devolver o nosso texto para a BNT publicar uma errata em breve. Tomás, muito obrigado, viu, por essa apresentação, por ter topado com a gente. Quem quiser abrir a câmera, quiser abrir o microfone, se sinta à vontade, tá, pessoal? Tomás, sobre dúvida, a gente já tem duas no chat. A primeira é do João, que participou Ah, com a gente da última palestra, e ele perguntou para a gente assim, como que ficou o tema do ATP. mas assim, casa, casa grande, cara, meu amigo e colega, eu posso te chamar de amigo, né, cara? Se contar a casa, não ficou. Eu vou ler o texto. Eu estou abrindo aqui a apresentação no começo para ler como é que ficou. Ah, posso pegar na minha versão aqui impressa, né? Mas achei aqui na apresentação. Na minha avaliação, o texto sobre avaliação não ficou com o peso que a gente gostaria. A gente, agora falando a gente do ponto de vista da BES, né, da entidade, a gente reconhece que a ATP é um assunto muito importante,
e que deveria ser obrigatório para todo e qualquer tipo de obra. Tem níveis de ATP, né? Antes que achem, mas a gente vai ter que fazer para uma ponte igual a gente faz para a guarita do prédio. Não, não é bem assim. A gente precisa amadurecer procedimentos e jeitos de se fazer ATP. Essa é uma discussão que, inclusive, aparece em normas de outros lugares no mundo, né? Mas o fato é que não saiu com o peso que a gente gostaria de dar, Lucas Casagrande. A redação ficou o seguinte: a avaliação da conformidade de projeto, ser requerida pelo contratante ou órgão público responsável, deve ser realizada por profissional habilitado, independente e diferente do responsável pelo projeto. Aí depois segue como é que faz o registro. Não deixa expressa obrigatoriedade. Ela ela ser requerida, ou seja, pode não ser pedida, ser requerida, aí tem as regrinhas dela, né? Faça por outra, ser feita por outra pessoa, documento específico, quando que deve acontecer e tal, mas o ser requerida virou quase quer dizer, virou não, né? É um opcional. Não tem obrigatoriedade de que seja feito. É um pouco diferente de como aparece em outras normas, né? A gente já tem normas onde a questão da ATP é mandatória, é obrigatória de ser feita e não dá para escapar. Essa foi uma discussão que a gente não conseguiu avançar muito na norma de aço. Esse foi o melhor texto possível e acho que a gente vai conseguir fazer melhor quando a gente conseguir avançar na conversa sobre níveis de ATP. Talvez seja um caminho onde a gente melhora a questão da obrigatoriedade. No contexto dos metaleiros, esse texto foi o que a gente conseguiu trazer para a norma. Mariana, como calcula a F de compressão, como não tem mais o quê? Pois enfim, eu não pretendia aqui uma apresentação explicar exatamente como calcula. Eu estou olhando aqui agora a norma mesmo, viu? Mas a norma tem um roteirinho para calcular. É a seção 534. Para cada tipo de seção, você tem alguns coeficientezinhos que você vai multiplicar pela largura. É um procedimento razoavelmente simples. Ela, na norma, ocupa 2 páginas. E é um procedimento direto. Você tem uma tabela com coeficiente, você aplica numa fórmula, compara com o limite, né, com a relação espessura, largura e limite, e vê quanto que usa, e vai compondo a sua seção transversal. Se tudo der certo, a gente faz um exemplo resolvido na nossa publicação. Mas é isso. É uma tabela com coeficientes que você multiplica a relação comprimento e espessura e vê o aproveitamento. A depender do tipo de seção. E aí tem uma tabela. Olha, não é... de verdade, não é muito diferente do que a gente já fazia. Viu, Mariana? Entendi. Dá uma roupagem um pouco diferente, mas era parecido. Só que agora é direto. A gente não tem que repetir passo. Entendi. Foi só curiosidade mesmo para saber se tinha ficado mais difícil, mais fácil, o que é que mudou. Mas tá certo. Obrigada. Não ficou mais fácil. Ficou mais fácil. É um procedimento mais fácil de ser feito. Certinho. Obrigada. Kátia, sobre a revisão da 14.3. Eu tô sem imagem porque cortaram aí. Aqui está dizendo que o anfitrião. Não, deixa a Kátia aparecer. Deixa eu ver se Cortaram meu aparece para mim aqui. Deixa a Kátia aparecer. Kátia, a gente ainda Vê não se tem... aparece. Pronto, agora foi. Deu Obrigada. certo? Deu. Não fomos solicitados a revisar a 14.323, não. Mas esse é um Não. assunto importante, porque incêndio É. está assim, o pênalti, assim, o Petros está na área com pênaltis incêndio. Então, por conta da norma de concreto, de elementos construtivos,
a gente vai chegar na 14323. É que, infelizmente, a gente nem tem, não tem pedido, digamos, não tem esse burburinho da comunidade técnica ainda para revisar essa norma, e, no fundo, a gente tem que ter alguma coisa melhor para apresentar. E, até agora, a gente não tem nenhuma discussão nesse sentido. Vamos depender da 14432? Eles vão puxar o bonde, eles vão puxar o bonde. Sem dúvida, é quem vai puxar o bonde. A gente não conseguiu nem ainda na de sistema construtivo botar gente para cuidar, botar duas pessoas para ficar olhando sobre o que está acontecendo com estrutura em aço. Petro sabe disso, que tem me puxado a orelha a cada 15 dias. É Cadê o verdade. pessoal de vocês para vir cuidar disso? De uma norma que já tá acontecendo. A gente não está conseguindo dar conta. E aí não tem demanda mesmo, não pediram. A de chapa dobrada, por exemplo, é isso. Terminada a 8800, já vieram bater na porta, olha, vamos precisar mexer, vamos precisar mexer, vamos precisar mexer. É provavelmente por causa do light steel frame, não é não? Um pouco sim, um pouco sim, um pouco é que a gente está com lacuna técnica, né? Tem buraco, a norma tem buraco que não, para calcular. E aí, enfim, vou dar uns spoilers e tal, mas a gente está com alguns métodos diferentes, a gente está com uma norma mais completa. O fato não é nem que a gente faltava coisa para o pessoal de light steel frame, faltava coisa para a comunidade técnica mesmo, né? Questão distorcional, alguns métodos de resistência direta e tal. Estamos mexendo. Yara, vou dar pedir licença para dar uma palhinha. Kátia, a 14432, nós conseguimos que ela tivesse agora a gestão compartilhada entre o CB18, que é o Comitê de Incêndio, e o CB2, que é o Comitê de Construção Civil. A coordenação ficaria sob cargo do Não, é o CB18. CB24 do incêndio. Desculpe, correto, você está correto. 18 não, 24, você está correto. E duas Que secretarias bom. do CB2. Eu estou esperando, vou puxar a orelha do Tomás mais uma vez. O ideal é que essas duas secretarias fosse uma pessoa da área de concreto e uma pessoa da área de aço. Então, para tocar isso, então tá meio congelado, mas se o aço não quiser designar, apontar uma pessoa, não tem problema, poderíamos colocar de madeira, até porque a 14432 serve para qualquer material. Para Ela qualquer material, ela é aberta, exatamente. bem mais aberta. Então, uma pessoa de concreto, mais ou menos, nós já temos esse nome, e aí seria uma segunda pessoa que achamos por bem, por uma questão de importância, que fosse alguém de aço. Esse nome ainda não teríamos para indicar Petros, esse é o aço. grande problema pessoal. Quem? As pessoas que conhecem bem esse assunto, o Valdir Pinhata está afastado, está Afastado. doente, né? Aposentou, não está bem de saúde, né? O Fábio Panoni também se afastou, que foi um estudioso há cerca de 15, 20 anos atrás. O CBCA comprou as normas de diversos países para estudar. Foi feito um estudo, foi feito uma minuta, numa intenção de revisar a 14432. Né? A 14, eu já disse para o NIM, lá do CB24, é melhor deixar como está do que ficar mexendo sem ter gente para mexer. Mas o problema é que, como tá, ela já caducou, né? E as próprias instruções técnicas do Corpo de Bombeiros já avançaram, já Avançaram. superaram a norma, Elas não superaram. superaram a 14432? Sim, superaram no Sim, sentido sim. já tem conflito, e aí a instrução, aí todo mundo já segue a Não pode instrução haver técnica. conflito, não pode haver. Não pode haver. Então nós precisaríamos É que agora, as ele está IPs, meio congelado por culpa entre aspas, nossa, do CB2, que nós precisamos apontar, e aí reaquecer. Agora também o CB24 não está nos perturbando no sentido, e aí não é uma reclamação que eu estou falando, ele não está agoniado, digamos Cobrando, assim, agoniado. cobrando. Isso, ele não está cobrando. Mas seria bom Ela é de tocar. 2001, né?
Não, isso, é de 2001, lá dos primórdios, junto com a primeira 14323. Ela já ficou totalmente ultrapassada. O que acontece é, nós já convidamos algumas pessoas de aço, mas aí essas pessoas de aço mesmo, que seja de aço, as pessoas não quero, aí às vezes vislumbram um certo conflito com o CB24, aí não quer muito. Então, aí continuamos assim, meio uma situação meio congelada. Agora ninguém está cobrando nada, mas a gestão agora é compartilhada, o que eu creio, tenho certeza, convicção que foi um grande ganho para nós, a construção civil, porque nós Demais. precisamos trazer essa discussão para Sim, não deixar certamente. só, porque Não, é não, para a não tenha construção civil. dúvida. Não tenha Isso. dúvida, não tenha dúvida. Tem uma Agora, dificuldade. de novo, de quem está por aí, o Facuri é um cara que conhece esse assunto, Sim, nós falamos com ele. parte desse, né? Eu não falei com ele especificamente, mas ele foi sondado. Ele foi sondado Tem um professor da pelo UFES também, o Fabrício. Maxwell. O Maxwell também conhecia esse assunto, que Da está UF na você fala. Universidade Federal do Espírito Santo. Pronto, esse seria o nome, mas esse é o nome para concreto, entendeu? Precisa O de alguém do lado de Maxwell. cá. O Maxwell fez o doutorado dele em aço, Eu com sei que o Valdir Pinhata. ele aceitou ser um. Eu acho que o Fabrício Bolina, que foi o coordenador da 15200, fez contato com ele. Bom, nós precisamos Mas o definir os que o dois Petros pontos. Mas fala tem uma certa razão. a área dele é metálica. Deixa eu ver aqui o. Mas De, devemos seguir sim, devemos seguir sim. O Máxio Soares de Azevedo. o que mais que temos tem uma dificuldade que assim a IT ela consegue andar mais rápido que a norma, então rapidamente a gente fica obsoleto mesmo. A questão de incêndio tem umas dificuldades. Mas da nossa super Tem. norma de aço, acho que os principais assuntos que a gente conseguiu abordar são esses. Tem uma coisa que vão ser curiosas, por exemplo, na norma, se o Clóvis estava aí, podia até comentar disso. Tem coisa aqui na norma de torres, eles vão trazer alguma coisinha que a gente não conseguiu colocar na 8800. Então vai ter algum detalhe que ainda vai conseguir ser pescado em outra norma. Acho que na norma de chapa dobrada a gente vai começar a tratar, quem sabe, sobre elementos finitos que a gente não conseguiu fazer na norma, na 8800 a tempo, mas que já pode começar a pincelar em outras normas da área de aço. É isso, a nossa norma trata de temperatura ambiente ou pequenas variações térmicas de, né, atmosfera ou equipamento, né? Incêndio como ação realmente vai ficar aí para uma próxima pra revisão para frente. Acho que é isso, gente. Pessoal, caso não tenha mais alguma dúvida, acho que a gente pode encerrar. Tomás, muito obrigado pela contribuição, Petros, Kátia, por terem participado aí, o pessoal perguntou no chat também. Muito obrigado por terem participado conosco dessa palestra, espero vocês nas próximas. E por hoje a gente Parabéns a encerra, vocês, tá? parabéns Muito à obrigada a ABS. todos. Eu agradeço o convite, Ó, Ara, o ele. Tomás, o Aliô mandou um parabéns para você aí, todos os membros que colaboraram Ah, com essa importantíssima revisão de norma, belíssimo trabalho. Apareceu tamo junto, viu, Alio? aí te Sei dando. que você E na. parabéns, Yara, por esse trabalho aí do ABS de inovação. Isso é muito importante. É legal Muito demais. importante essa união que existe dentro da ABS, essa sinergia que existe dentro da ABS. Eu sempre cito a ABS como um exemplo, né, da entidade que trabalha pelo bem do setor e que tem essa sinergia, né? E agora, com essa movimentação, então, de trazer vocês desde cedo,
né, para essa união, né, de buscar esse compromisso, de enfrentar os desafios complexos. Isso é sensacional, né? Essa frase, juntos encontraremos soluções, isso é genial. Engenharia é isso. Bom demais. Então tá. Boa Fico noite para feliz vocês. em nome Obrigado, da Boas Lô, Pedro, festas. Muito obrigado, Casa, pessoal. Yara, Até mais. Lili. Tchau, Até. tchau, boa Pessoal, noite. boa Boa noite. noite. Até Obrigada. mais, pessoal.